Reverendíssimo Padre Sebastião, pároco da nossa comunidade paroquial, amados irmãos aqui presentes, amados irmãos que nos assistem pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos celebrando a sexta semana do Tempo Comum. Estamos dando início a mais uma semana que antecede o tempo quaresmal e precede as alegrias do Natal. Essas primeiras semanas do Tempo Comum, nós vemos o itinerário do Senhor que passa anunciando o projeto, passa anunciando a Boa Nova, estendida a todos aqueles que recepcionam a sua palavra e é convidado a dizer sim. Vemos que o Senhor, Ele está imbuído da ação do Espírito Santo, sobretudo a partir do capítulo 4, que nós vimos na terceira semana do Tempo Comum. O Senhor está sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre mim. Nós ouvimos a terceira semana do Tempo Comum. E este mesmo Espírito que está sobre o Senhor, Ele está no meio de nós para proclamar o ano da graça, a libertação dos cativos, devolver a visão aos cegos, aos surdos a audição. Então nós vimos isso na terceira semana do Tempo Comum, o Senhor na cidade de Nazaré, na sinagoga. Depois, na quarta semana, vimos que embora eles ouvem, escutam essa palavra, eles têm um pouco de resistência, pensam em até apedrejar o Senhor, mas como Ele está sobre a ação do Espírito, Ele passa sobre eles. Também vimos que no projeto do Senhor, domingo passado, Ele precisa de colaboradores. Vimos o convite a Pedro a se lançar em águas profundas e Tiago e João, filhos de Zebedeu, que aceitam o convite do Senhor. Hoje, Lucas, dando sequência à sua narrativa, nós vemos que o Senhor e os discípulos descem da montanha e vão para um lugar plano. E ali o Senhor diz as 4 bem-aventuranças, ali na planície. Diferente de Mateus, que anuncia que o Senhor apresenta as bem-aventuranças no alto da montanha, e a montanha é o local de encontro com Deus, nós presenciamos o Senhor hoje, na perspectiva de Lucas, que anuncia essas 4 bem-aventuranças aos seus discípulos na planície. A planície esta que pode ser entendida como o cotidiano da realidade daquelas pessoas. Ali nós vimos que tem gente do litoral de Tiro, de Sidônia, da Judéia, de Jerusalém, é um lugar de encontro. E ali o Senhor dirige aos seus discípulos, embora há várias pessoas de outras regiões, mas dirige aos seus discípulos as 4 bem-aventuranças, equivalente àquelas de Mateus. E o Senhor vai falar dos pobres. Bem-aventurados vós, os pobres. E quando Lucas diz pobre, diferente de Mateus que amplia para os pobres em espírito, Lucas, ele vai dizer dos pobres no sentido literal da palavra, daqueles marginalizados, daqueles sofredores. E dirigindo aos discípulos, como a gente viu no Evangelho domingo passado, eles agora são pobres, porque eles deixaram tudo, nós ouvimos no Evangelho passado, e seguiram o Senhor. Então, nesse contexto, o Senhor dirige essas 4 bem-aventuranças, os convocando, dando esta cartilha de como eles devem viver. Quando nós olhamos a comunidade lucana, a qual São Lucas está escrevendo, muitos que abraçaram a fé cristã e receberam o santo batismo, tiveram seus bens confiscados pela política romana, que pelo fato de abraçarem essa nova vida, esse projeto de fé, de professar a fé em Cristo, agora foram perseguidos, tiveram seus bens confiscados. Então, a palavra pobre aqui no sentido literal. E o Senhor exorta a eles a guardarem, a serem perseverantes,
Bem-aventurados vós que agora tendes fome, ou seja, que passa essa dificuldade material, porque sereis saciados. Então é uma exortação a confiar nessa palavra, nessas 4 bem-aventuranças dirigidas a eles, a confiar no Senhor. Talvez, resumindo todas as 3 leituras, podemos dizer que o convite dessa liturgia de hoje é a confiança no Senhor. Confiar. A Ele nós somos convidados a depositar toda a nossa confiança. E aí, após dizer as 4 bem-aventuranças, podemos pensar o texto hoje dividido em 2 partes. Nós vamos ver uma palavra dura do Senhor aos ricos. E mediante a essa palavra, nós podemos pensar que o Senhor, no seu projeto, na sua missão de anúncio da Boa Nova, está excluindo aqueles que têm um poder aquisitivo melhor. O Senhor estaria deixando os ricos de fora? Não. Ora, o que o Senhor está querendo chamar a atenção são aqueles que depositam a sua confiança nas suas posses. Esquece do outro, esquece da graça de Deus. Ontem eu dizia aqui, fazendo essa partilha, hoje nós usamos um termo no nosso cotidiano chamado pessoas tóxicas. Há muitos ricos tóxicos que confiam plenamente na força das suas riquezas e desprezam a graça de Deus, como sendo a fé algo típico ou daqueles que não têm nada, como um consolo, ou ainda, diante da riqueza, acaba desprezando aqueles que estão em torno e até mesmo os familiares. Ora, o Senhor critica esse tipo de pessoas, essas pessoas que podemos nominar de tóxicas, que, ou seja, esquece aqueles que estão do lado. Então, mediante ao texto, ora, eles têm tudo aqui já nessa vida, mas eles irão padecer sobre aquilo que os aguarda no futuro. Se enquanto os pobres, os marginalizados estão sofrendo nesta vida, aqueles que confiam no Senhor serão consolados. Diferente daqueles que agora estão vivendo tempos bons, eles terão no futuro tempos aflitivos. Então o grande convite ao Evangelho aqui é confiar, a depositar a graça do Senhor. Diante desse texto, sobretudo o povo aqui que abraça a fé, que já estavam marginalizados, como eu disse, às vezes pela política local dos romanos que oprimiam, depois pela própria religião judaica, que às vezes, ao invés de ajudar o povo na observância da lei, acabava oprimindo, ou seja, fazendo com que as pessoas se tornassem mais marginalizadas. Tomando a primeira leitura, em comunhão com o Evangelho, nós vemos uma exortação do profeta Jeremias, também nessa perspectiva da confiança, dizendo que bendito o homem que confia no... Bendito o homem que confia no... Novamente o profeta exorta a confiança no Senhor. O contexto desse texto, não temos como dar uma exatidão dessa lamentação de Jeremias, mas nós podemos pensar ali em torno do século VII, na história de Israel. O povo de Deus acabou se apegando dentro da monarquia, confiando tanto no poderio ou nas forças do rei Joaquim, que esqueceram o princípio fundamental que a monarquia de Israel possuía. Diante da monarquia de Israel, o rei é o primeiro a confiar na palavra do Senhor, na lei dada a Moisés. Quando a gente vê a instituição da monarquia entre o povo de Israel, a gente observa claramente, o rei é o irmão mais velho, o primeiro a confiar na lei que o Senhor entregou a Moisés. E agora nós vemos que o Senhor Jesus, Deus feito homem, dá essas bem-aventuranças, entrega essa nova lei aos seus discípulos, convidando-os a observar, a confiar. E, como exorta o profeta, serão benditos aquele que confia no Senhor
e essa bênção é comparada a uma árvore que produz frutos. E qual é a confiança do cristão? O que o cristão é convidado a confiar? Hoje, São Paulo retorna o valor da ressurreição. Isto é, nós somos convidados e a nossa esperança, somos convidados a viver a fé, a crer, a viver a caridade, o amor, observando as bem-aventuranças e a esperar. E qual é a esperança do cristão? A vida eterna. Nós que somos batizados, entramos na igreja, e aqui você de forma pedagógica coloca a pia batismal no iniciozinho, recordando o sacramento do batismo, esse sacramento que nos insere na vida cristã. Nós batizados cremos na vida eterna, que nós também vamos ressuscitar. Porque se nós não cremos na ressurreição, você estar aqui nesta missa seria vão, escutar o Evangelho seria vão. Por quê? A nossa fé, o nosso fim último, é que observando as palavras do Senhor, nós também vamos ressuscitar. Isto é, o Senhor, Ele ressuscitou dos mortos, e com Ele nós fomos batizados, fomos sepultados para o pecado, como anuncia São Paulo, mas com Ele também ressuscitaremos. É a nossa confiança. Então, nós, diante das bem-aventuranças, somos convidados a confiar e a esperar nesta verdade dita ao Senhor. E quando nós falamos em ressurreição, não quer dizer, meus irmãos, em que, já que nós teremos uma vida futura, nós vamos desprezar o aqui, o já, não. Que nós vamos ter uma dimensão espiritual, que nós vamos desprezar a matéria. Longe disso. Por isso que nos é entregada a bem-aventuranças. Olhando para o que nos aguarda, e isso vai ficar bem claro na festa da Páscoa, agora nós já somos convidados a ir vivendo no cotidiano da nossa vida, nas planícies, na nossa convivência diária, essas bem-aventuranças. Lá no seu trabalho, na sua empresa. Às vezes é difícil ser bem-aventurado com um funcionário que faz corpo mole, não é mesmo? Quem é patrão, às vezes você passa raiva. Às vezes é difícil ser um bem-aventurado com um patrão chato, ou com um colega de trabalho que não ajuda. Mas, diante da nossa planície, do nosso contexto, do nosso cotidiano, Ele que nos chama, como nós vimos, chamou Pedro. Pedro não estava no templo, Pedro estava pescando. E o Senhor chama você lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa. Às vezes você, pai, que está estressado com seus filhos, às vezes estressado com sua esposa, essa é sua barca, essa é sua pescaria, essa é sua planície. É ali que o Senhor chama e te desafia a viver as bem-aventuranças. E nessa vivência das bem-aventuranças, mesmo que seja difícil, aí nós somos convidados a apelar para a graça de Deus, a ação santificante do Espírito Santo, nós somos convidados a confiar no Senhor. E para encerrar esse momento, gostaria de pedir você para fechar os seus olhos e olhar para o Senhor Jesus, que entrega essas bem-aventuranças. Não é fácil ser cristão. É um convite que é feito a nós, a viver essas bem-aventuranças. Por isso, meu irmão, minha irmã, acolha esse convite, você que é batizado, que é discípulo do Senhor, a viver ao menos a bem-aventurança no dia de amanhã, se esforçar para viver na terça, na quarta, na quinta, ao menos essa semana, até o próximo domingo, que nós vamos receber o próximo mandamento, pedido, exortação do Senhor. Peça a Ele essa graça, para você, na sua planície, a confiar no Senhor e, como salmista, cantar o salmo, o refrão do salmo anunciado no dia de hoje. Vamos ficar de pé? Feliz quem a Deus se confia.
É feliz quem a Deus se confia. Cantemos todos. É feliz quem a Deus se confia. É feliz